Deixa eu ter que sair de novo para. Alô? Boa noite, boa noite. Estamos esperando aí o nosso convidado Adriano Gifone chegar. Deve estar voltando aí dentro de alguns segundos. Enfim. E aí a gente recomeça aqui a live. Preparo jurídico entrou. Boa noite. Roberta, direto do Rio de Janeiro. Vamos lá. Vanessa. Enfim, esperando aí o nosso convidado. Deu uma questão de conexão, mas acredito que ele esteja voltando aí. Alô, alô, pessoal, boa noite, boa noite. Só esperando aí o Adriano Gifone voltar. Acho que deu uma queda na conexão, mas ele tá aqui, já já. Adriano Gifone, vou acrescentá-lo aqui. Só um instante. Conexão. Oi, Adriano, acho que deu Alô? alguma travada, É, mas é. enfim. Mas enfim, Adriano, Peguei um pedacinho ainda, né? opa. Sim, vai. Não, legal, legal. Só que não sei o que ele perdeu aí. Eu vou só fazer a sua apresentação rapidamente aqui para a gente ter isso registrado aqui na Tá nossa bom, live, tá certo? beleza. Gente, uma boa noite aqui a todos que estão chegando. Hoje temos a honra, o prazer de receber Adriano Gifone, um dos maiores músicos brasileiros, grande contrabaixista, produtor, arranjador, compositor, professor. É um músico que gravou alguns dos discos mais importantes da música brasileira, como esses aqui que eu tenho em mão. É o primeiro disco dele, Adriano Gifone, Madrugada Carioca, outro clássico. E esse aqui também, que é um dos meus favoritos, Contrabaixo Brasileiro, que para mim é um disco síntese assim, de contrabaixo e também de música instrumental, um grande álbum. E o Adriano tem mais de 45 anos de carreira. Eu vou só fazer uma breve apresentação desse músico fantástico que está aqui com a gente hoje, para passar a palavra para ele. Adriano, como eu disse, é contrabaixista, arranjador, compositor, professor também, produtor. Enfim, nasceu em Quixadá, no Ceará. Começou sua carreira aos 15 anos em Olinda, né, se apresentando na orla da cidade, tocando. Depois ele estudou em Manaus, né, passou pelo Conservatório da Universidade do Amazonas. Em seguida morou em Brasília, né, onde estudou também na UNB, na Escola de Música. E em 83 ele partiu para o Rio de Janeiro. Lá estudou também em instituições como a Unirio e o Cigan. Como professor, já ministrou cursos e workshops no Brasil e no exterior, tem 10 discos gravados. Muito bons esses trabalhos do Adriano. E também já tocou com nomes importantes da música popular brasileira, como Tim Maia, Ivan Lins, Djavan, João Donato, Calbi Peixoto, a banda Azimuth, João Nogueira, Marcos Valle, Emílio Santiago, muitos e muitos e muitos. Daria para ficar aqui a noite inteira e não conseguiria falar todas as pessoas assim, com as quais o Adriano já tocou. Mas, Adriano, vamos então, quero passar a palavra para você. Você começou muito cedo, não é isso? Com 15 anos você já se apresentava em Recife. Como é que foi esse começo? Marcelo, grande prazer falar um pouco sobre a minha carreira. Comecei na beira-mar de Olinda, né, tocando violão aos 15 anos. E lá nós tínhamos grupos vocais, né? Um trabalho muito bacana. Quando era final de semana, assim, meio amador ainda, mas a coisa foi ficando séria e a gente fez assim uma boa temporada em vários bares da beira-mar de Olinda. E era um sucesso. O grupo chamava-se Trilha Sonora. E depois disso aí, eu comecei a me interessar pelo contrabaixo, mas ainda não, assim, de uma forma... ainda não tinha instrumento, tal, estava assim, gostando do instrumento, mas eu, por influência do meu pai, que era tecladista e sanfoneiro também, eu acabei tocando um pouco de piano e fui tocar nas bandas de baile de Recife. Foi muito legal, foi uma experiência boa, mas aí quando em 77, final de 77, eu toquei no Carnaval de Olinda, né? E foi assim um negócio que mudou minha vida, né?
eu já era fã do pessoal do Quinteto Violado, do Toinho, da toda a turma que eu gostava da música regional, né? Então, foi muito bacana para mim ter começado com o contrabaixo, e aí me apaixonei pelo instrumento, só que eu tive que sair de Recife. Eu tinha terminado meu segundo grau, e meu pai era bancário do Banco do Brasil, e nós fomos transferidos para Manaus. E aí fui para Manaus, e chegando lá eu conheci o pessoal do conservatório, e fiquei muito impressionado com a qualidade do estudo lá, que era bem bacana. E o professor de teoria era o pai do Ian Guest, né, o Jorge Guest. E eu fiquei fazendo curso de teoria, não tinha professor ainda de contrabaixo. Depois chegou o professor inglês, Jacques von Frasukiewicz, que foi meu professor durante 2 anos no conservatório lá, mas só que ele teve um convite para ser professor da UNB e também tocar na Orquestra Sinfônica de Brasília. Aí eu fiquei assim naquela situação sem professor, já tinha tocado com todas as bandas de baile de Manaus, tinha feito um trabalho de música instrumental também com o grupo Eclipse em Manaus, e resolvi realmente ir embora de Manaus para Brasília e tentar o UNB e escola de música. Só que na UNB estava tendo um curso de extensão muito bom, de 6 meses, com o Borromeo Med, no caso o Jacques seria meu professor de contrabaixo, e teria aulas também de outras matérias, né? Aí foi muito bom, me preparei bastante, mas acabei parando na Escola de Música de Brasília, onde eu fui estudar com o Tony Botelho, e lá eu passei a tocar nas orquestras sinfônicas, trabalhar com a turma da música instrumental, e aí foi lá que eu conheci os músicos da banda Artimanha, de Brasília, e nós montamos a banda Artimanha. No caso era o Rênio Quintas, de piano, o Toninho Maia, da guitarra, o Vitor Santiago, periquito, saxofone, o Boca na bateria. Com essa banda, nós começamos a fazer bastante temas instrumentais e participar dos festivais, né, de música instrumental da Casa Thomas Jefferson, e tudo quanto era coisa. Além disso, a banda passou a acompanhar os artistas da cidade, né? Nessa época, eu já tocava com o Renato Matos, né, compositor baiano, que morava em Brasília, tocava com o Grupo Vozes também, já participando de shows com vários artistas na Funarte. Né? Fiquei 2 anos me preparando em Brasília, foi muito bom. Estudei, toquei em sinfônica, toquei em grupo de choro, tocava no Chorão, né, na Asa Norte. Foi muito bom. Uma época assim onde eu respirei música, né? O tempo inteiro, 2 anos, eu estudava 8 horas por dia, baixo acústico e elétrico. E aí comecei a tocar com todo mundo em Brasília, mas senti que daqui a pouco eu tinha que sair também para ir para um centro maior, né? A nível de ser profissional de música. E aí, quando eu conheci o compositor Ronaldo Malta, compositor do Rio de Janeiro, e que os arranjos desse show dele era do Luciano Fleming, um guitarrista e violonista de Brasília. E aí nós fomos tocar no Festival da Globo, e foi MPB Shell 82. E depois desse festival, eu realmente vi que eu tinha que fazer a minha mudança, né? Então, em 83, eu dei sorte de vir para o Rio de Janeiro e me enturmei com músicos como Juarez Araújo, que era saxofonista da Gal Costa, e tinha uma banda de gafieira. E aí comecei a tocar com ele, e ele me apresentou a outros músicos, e aí fui conhecendo mais gente, e também reencontrei o Ita Moreno, que é um compositor de Brasília, estava chegando ao Rio de Janeiro e ia fazer um show na Funarte. Então a gente já preparou o show, uma banda metade de Brasília e metade do Rio de Janeiro. E aí começamos a preparar os shows e acontecendo, as coisas foram acontecendo, e até que eu tive a oportunidade de, numa dessas festas que eu toquei com o Juarez Araújo, eu conheci o Maestro Cipó.
que era maestro da Rede Globo, televisão, e que ia inaugurar uma casa chamada Asa Branca, na Lapa, do Rio de Janeiro. Então, nessa casa, iam tocar 2 orquestras de 23 músicos. Olha que legal. Tocando música para dançar, jazz, música de gafieira, samba. Era um trabalho assim, muito bacana mesmo. E, musicalmente, de muita responsabilidade, né? Muita leitura musical, misturado com o lado também dos cantores que davam um tom e entravam sem muito ensaio, mas a gente vai entrosando, né? E isso foi muito bacana. Então, nessa casa Asa Branca, eu fiquei 1 ano tocando lá, de quinta a domingo, inicialmente, depois passei de segunda a sábado. No começo eu revezava com um baixista chamado César Dias, que era o baixista da Tabajara. E aí, depois ele perguntou aí, quer ficar mesmo aí no trabalho? Porque eu vou viajar muito com a Tabajara, estou tocando também com alguns artistas, né, e tal. Aí eu fiquei na casa, tocando, foi ótimo para mim, uma temporada muito boa, onde eu cresci bastante musicalmente e comecei a chamar a atenção dos artistas, né? E aí, nessa época, eu fui convidado para tocar com o Marcos Valle. Aí comecei a fazer shows com o Marcos Valle e toquei bastante, fizemos bastante shows. Ainda no Brasil, ele estava retornando à carreira dele. Depois a gente passou a fazer os shows em várias capitais. E num desses shows que eu toquei no Rio de Janeiro, o Sivuca foi me assistir. E aí gostou do meu trabalho e me convidou para a gente fazer um ensaio para ver se dava certo a gente tocar, fazer um som. E aí foi muito bacana, porque a gente teve assim uma empatia muito boa e eu passei a ser músico também na banda do Sivuca. Que legal. Adriano, eu queria falar um pouco com você a respeito desse som, né, que você tem que virou até uma marca sua, né? Enfim, o contrabaixo brasileiro, que, enfim, é um som, acho que deu uma travada, deu uma travadinha, travou um pouquinho, vamos ver se volta aqui. Alô? Esperar um pouquinho aqui. Opa, ixi, acho que deu uma... Alô, Adriano? Alô? Oh, tô ouvindo. Opa, tá me ouvindo? Voltou? Tô. Legal. Não, o que eu ia te perguntar agora é o seguinte, a respeito, enfim, um nome que virou a sua marca, né? Que é o nome do seu terceiro disco solo, Contrabaixo Brasileiro. Sim. E você hoje trabalha muito essa marca, né? A marca do contrabaixo brasileiro, dessa sonoridade que é muito peculiar sua, né? Mas Certo. que a gente sabe também que existe uma escola, né, de música instrumental brasileira, de contrabaixo brasileiro. Eu queria, assim, falar um pouco sobre essa sua sonoridade do contrabaixo brasileiro, que é uma sonoridade pela qual ecoam assim, ritmos como o samba, né, o afoxé, o frevo, o baião, vários ritmos, né, da nossa imensa variedade musical, diversidade musical. Na sua opinião, como é que é esse contrabaixo com sotaque brasileiro? Depois eu vou até pedir para você tocar um pouco, mas eu queria ouvir nas suas palavras um pouco o que é o contrabaixo brasileiro. Eu diria assim, que para a gente tocar bem música brasileira, a gente tem que ter um conhecimento além do nosso instrumento. A gente tem que ouvir, por exemplo, as percussões brasileiras, sabe? A parte de harmonia que vem da guitarra, do violão, o swing dos sopros, né? Tanto no samba, como no frevo, como nos estilos que a gente já ouve sempre, mas essa soma dos elementos é que vai dar esse swing. Por exemplo, eu uso dentro do meu contrabaixo muito da percussão brasileira para isso, para fazer a diferença nas minhas conduções do baixo. Por exemplo, aqui,
É, um Izexá, por exemplo, que teria uma percussão assim. Tá? Agora, usando isso com as notas, dá um swing diferente, né? Legal, parabéns aí, muito bom esse Entendeu? som. Maravilha, o som do contrabaixo brasileiro. Legal, então é justamente isso, né? É transitar pelo universo do baixo, mas também estar assim, em sintonia com tudo, todo o resto. Com todos os elementos, exatamente. A percussão, né? Por exemplo, com o baião, eu já fui atrás do som da zabumba. Uhum, Observei o que o cara fazia na maceta da zabumba e também no bacalhau, que é aquela varinha que toca embaixo da zabumba. uhum. Então, isso aí dá um efeito mais ou menos como isso. Que eu sempre pego o que a percussão faz, depois eu acrescento as notas. Então, isso é o diferencial. Então, Bravo, bravo, muito bom. É uma linguagem brasileira, né? Enfim, não é a linguagem. Claro que, enfim, tem influência de várias referências, mas é uma claro, linguagem necessariamente brasileira, né? Não é um músico, não é como um músico de jazz toca, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, né? Enfim, sim. Cada um tem suas influências, né? Ele tem as acentuações e cada estilo são muito importantes, né? Então, eu tive que aprender, quando cheguei no Rio de Janeiro, tive que aprender a tocar jazz. E eu tive deficiência em entender como é que eram as acentuações. Depois fui procurando a turma até saber que tem uma acentuação 2 no 4, por exemplo. Um compasso de 4x4 tem o segundo tempo e o quarto são acentuados. legal, legal. Adriano, enfim. Opa, você quer falar? Não, não, mais informações assim. Isso acontece com todos os estilos, né? Isso aí, na música cubana também, a coisa da percussão é muito forte, né? A percussão, das acentuações, né? A música cubana tem essa coisa da antecipação do tempo, né? Legal, legal. Legal, Adriano. Outra coisa, enfim, e você tem trabalhado muito essa marca, né? Essa questão do contrabaixo brasileiro, desse tipo de som, né? Enfim, isso Sim, é uma referência no seu trabalho, né? Ao longo dos seus 10 discos, né? Que você gravou. A gente percebe esse seu trabalho de que você deu um passo além para essa linguagem brasileira, né? E essa coisa de exatamente. pegar as percussões e transformar isso, e levar isso para o universo do seu instrumento, é fantástico isso. Trazer também o lado harmônico, né, para o instrumento, que é interessante. Eu vou tocar um tema agora, chama-se Uhum. Caminho do Som, que é o nome do meu 10º disco, onde eu faço Legal. uma alusão aos violeiros nordestinos.
Maravilha, maravilha. A música de Adriano Gifone e o contrabaixo brasileiro. Fantástico. Um privilégio a gente ter esse músico incrível falando aí do seu trabalho e, além de falar, né, também mostrar pra gente a sua música fantástica. Agora foi para um lado mais do solista, né? Enfim, bonito também, a questão harmônica. Maravilha, Adriano, maravilha mesmo. Parabéns, enfim. Eu queria saber um pouco assim, você está aí com baixo elétrico e tal, mas você também é um exímio músico do contrabaixo acústico, né? Enfim, você toca bem nos dois, assim, muito bem nos dois instrumentos e desenvolveu a sua linguagem, a sua personalidade também nos dois, né? E no contrabaixo acústico, falando um pouco do contrabaixo acústico, enfim, e também comparando um pouco com o elétrico, como é que você se desenvolveu nesses dois instrumentos, né? No acústico e no elétrico? Eu sempre desenvolvi os dois estudos de uma forma muito misturada. Por exemplo, eu sempre toquei música erudita, mas usava as técnicas do erudito para tocar choro. E aí tocava choro, tocava baião, tocava forró, tocava as baladas, melodia de músicas brasileiras, com arco, por exemplo, tocava muita coisa de bossa nova. E também tive a sorte de tocar na noite do Rio de Janeiro com grandes pianistas, né, como S. Flávio, Edson Federico, Cidinho Teixeira, puxa vida, João Carlos Coutinho, tanta gente bacana que me ensinou muita coisa legal sobre tocar contrabaixo acústico com piano e cantora, né? Geralmente tinha umas casas onde tinham trios, né? Com baixo acústico, cantora e piano. E aí foi muito bacana para mim desenvolver esse trabalho. E hoje em dia, eu sempre falo para os alunos, eu ensino as técnicas todas do erudito, mas desenvolvo um trabalho de contrabaixo acústico popular, onde o músico pode tocar qualquer coisa usando as mesmas técnicas. Uhum. E como é que funciona, mais ou menos, para a gente ter uma ideia desse, digamos, contrabaixo? A gente... por exemplo, eu toco no baixo acústico, eu toco choros mais ou menos como isso aqui. Eu vou tocar um choro de baixo acústico com baixo elétrico. Uhum. Uma música chamada Choro número 1 em Ré menor. Palmas para Adriano Gifone. Eu achei muito interessante você falar dessa sua, enfim, desse encontro seu do popular e do erudito, né? Que no Brasil, assim, além da gente ter esse som maravilhoso do qual você é um dos grandes representantes, né? De uma sonoridade de música instrumental brasileira, do contrabaixo brasileiro, né? O brasileiro tem muito essa coisa de às vezes pegar linguagens, né, que existem fora e adaptá-las, e às vezes fazer uma coisa completamente diferente. Então, por exemplo, instrumentos que às vezes, como o bandolim, o cavaquinho, que em outros contextos são instrumentos mais de acompanhamento, viram instrumentos, por exemplo, de virtuosismo, né, que não existe, que não é que não existisse, mas que talvez não fosse tão explorado antes. Você tem essa visão de que pega o contrabaixo também e leva para outros terrenos, né, dá uma nova amplitude. E uma impressão que me passou também, você tocando, você me permite só comentar, a respeito desse choro que você tocou agora no contrabaixo, um choro
tocado no elétrico, mas feito no acústico, mas eu vi um acento erudito forte também nesse choro. E me lembra também um pouco também Baden Powell, né, que também Sim, era um pé nos dois universos, né? Muitos com músicos, né? certeza. Não, Hermeto, Egberto Gismonti, enfim, é. legal você falar isso. Todas as minhas influências. E o mais bacana que eu acho é o seguinte: a técnica, ela pode ser usada em qualquer situação musical, tá? Então eu componho choro para arco, por exemplo, faço umas coisas de arco, toco frevo tocando com arco. Quer dizer, para isso eu tenho que estudar muita técnica. Então eu estudo todo dia, uma base de 2 horas por dia, entre 2 e 3 horas por dia de baixo elétrico, baixo acústico também, misturando as duas coisas, estudando estudos eruditos também, misturando. Eu faço uma salada boa, mas o mais importante é que, se eu quiser tocar qualquer coisa que vier na minha cabeça, eu quero ter técnica para tocar. E se eu precisar tocar numa sinfônica também, eu estou preparado para entrar numa orquestra sinfônica, se for o caso. Mas o meu objetivo é, principalmente, acompanhar. Eu acho que a função do contrabaixo principal é acompanhar. Então eu desenvolvo muita sonoridade. O meu som ele é muito reconhecido, graças a Deus, nos estúdios de gravação, é, justamente por essa minha dedicação ao contrabaixo, de estudar realmente para valer a sonoridade, pesquisar sonoridade, exercícios, afinação, exercícios especiais para afinação. E tudo isso eu passo nas minhas aulas para meus alunos. Eu estou devolvendo tudo que eu aprendi com a minha carreira, formando novos músicos. Adriano, eu queria conversar um pouco, assim, também sobre esse seu lado de, enfim, você falando aí dessas, mostrou suas composições e, enfim, falando também um pouco de como você compõe, o seu processo de composição e de arranjo, como é que você pensa, como é que vem a música para você, em primeiro lugar, enfim, é algo assim de inspiração, como é que você senta e pensa, tem uma ideia, vou desenvolver, e depois como é que você pensa em termos de arranjo? Olha, eu componho muito estudando, sabia? Eu estou, às vezes, fazendo uma escala assim, de repente pinto uma composição. Eu estava fazendo uma brincadeira uma vez com um baixo 6 cordas assim, apareceu um frevo lá. Ah, chama Essa é Ladeira de Olinda. Ladeiras de Olinda, do contrabaixo Isso. brasileiro. É a Então, quinta faixa do contrabaixo brasileiro. exatamente, estava fazendo uma brincadeira assim, estava fazendo um exercício de subir, descer escala, de repente aparece esse tema. Então é mais ou menos assim. Eu estou estudando, às vezes, um arpejo. De repente aparece um baião. Ó. É mais ou menos por aí. Mas eu tenho uma coisa muito forte com o violão, desde criança, né? Toco violão desde 9 anos de idade. Então, do violão, tem momentos que eu pego assim, começo a dar uma tocada, de repente vem um tema, eu já corro, escrevo. Hoje em dia tenho a facilidade de poder gravar em casa, né? Ter um home studiozinho simples, mas que funciona muito bem, onde eu gravo logo as minhas melodias, deixo a música já mais ou menos estruturada, depois eu termino o arranjo. Né? Uhum. Eu dei a sorte de estudar com o Ian Guest, né? Que me ensinou muitas técnicas legais e acho que ele soube aproveitar bastante esse meu lado de criatividade e me ensinou as técnicas e disse, olha, agora é contigo. E foi muito bom, aprendi muita coisa e usei muito nos meus discos. Legal. Enfim, e quando você falou do processo de composição, e aí que você usa esse seu estúdio hoje que você tem, para, digamos, ir estruturando a música, e aí depois como é que você... Porque assim, os seus discos, eles têm
riqueza, né, sonora muito grande, né? Tem metais, além do Exatamente. contrabaixo, claro, tem metais, tem percussão, tem bateria, tem flauta, tem piano. Enfim, como é que você pensa essa diversidade aí, enfim, É. instrumental para colocar nos seus álbuns? Como é que você Cara, vai eu, eu, pensando isso? eu faço uma coisa bacana. Eu preparo toda a base, deixo tudo organizado, depois eu vou pensando nos instrumentos. E eu mando para todos os músicos que vão gravar nos meus discos a base completa, antecipadamente, para todo mundo já chegar no dia da gravação já improvisando, já à vontade com minhas músicas. As partituras mandou todo antecipado, então o músico recebe, já vai sabendo exatamente o tema da música, sabendo a harmonia. Então, o resto a gente vê na hora. Mas meus discos geralmente são gravados rápidos. Tá? Gravação de base, para mim, geralmente são 2 dias. Em 2 dias eu gravo 14 músicas, entre 10 a 14 músicas de base. E depois eu vou completando. Se tiver disponibilidade do pessoal, a gente já faz uma boa parte ao vivo. Senão, eu vou convidando as pessoas, porque a música instrumental é uma coisa muito de cooperativa, né? Pessoal, a gente grava no disco dos amigos, eles também vem no nosso, grava, e a gente vai fazendo a nossa carreira, né? A gente não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então, o pessoal vai mais na base da amizade mesmo. Mas, graças a Deus, tem alguns discos que eu estou conseguindo alguns patrocínios e ajudo também, pago os músicos. E com isso a gente vai fazendo esse trabalho com a música instrumental. É isso que eu queria um pouco falar com você também a respeito dessa questão da carreira, né? Enfim, não só a carreira de uma forma geral como músico, mas a carreira específica como um instrumentista, né? Que você tem, Certo. de 10 discos gravados e de estar sempre tocando com todos esses artistas que você falou, que participam aí do seu disco, você também toca nos deles, né? Enfim, e você tocou também nesse aspecto da questão financeira, né? Enfim, que não é tão fácil, né, no Brasil. É muito difícil manter uma carreira como instrumentista, uma carreira solo. Olha, manter a carreira solo é uma questão de muita dedicação, sabe? Eu sempre fiz uma coisa interessante. Eu revezei minha carreira sempre entre tocar com os artistas e fazer meus discos. Tá? E teve momentos que eu tive que optar, saída de shows de grandes artistas para fazer meus discos. Mas não me arrependo, não. Hoje em dia eu tenho um trabalho muito mais desenvolvido como carreira solo. E toco com os artistas, eles me respeitam, porque eu sempre também faço a coisa bem feita. Quando eu vou sair, eu dou um tempo para eles, né? Aviso com antecedência. E também quando eu tenho que colocar substituto, aí vem a parte mais profissional, né? Sempre botar um bom músico, sempre preparar a pessoa que vai tocar no meu lugar, para que a pessoa chegue bem no show do artista. E com isso, quando tem o meu momento, eu levanto o dedo e falo, agora eu tenho um show meu. Dia tal vai ter um show meu. Já aconteceu para ter datas importantes, para um show no Canecão e eu ter um show meu num bar. Mas eu falo, gente, nesse dia eu vou fazer o meu show no bar, porque eu preciso também tomar conta do Adriano Gifone. Então, Legal, mas dessa maneira a gente vai fazendo o nosso trabalho, né? E aí já são 10 discos, vários workshops, né? Já tive fora do Brasil dando aula da minha música e muito feliz de ver o resultado que eu tive no Conservatório de Copenhague, por exemplo, com o Antônio Adolfo, como nós fomos com Mauro Senise, Pascoal Meirelles e Antônio Adolfo. Ficamos uma semana dando aula todos os dias, cada um dando aula do seu instrumento, depois formamos bandas e ainda fizemos um show muito bacana do nosso grupo no Festival Brasil, em Copenhague, e foi um sucesso. E eu tive 2 turmas, uma turma de 23 baixistas e uma turma de 18 músicos para fazer prática de conjunto. E fiquei feliz porque todo mundo tocou lá, o repertório que eu levei, de Luiz Gonzaga, Luiz Melodia, músicas César Camargo Mariano, arranjos bacanas, grandes, assim, e todo mundo tocou com a maior felicidade.
de conhecer de perto a música brasileira com seus detalhes. É interessante. E uma coisa que eu acho importante que você fala é essa questão que, assim, além da questão de ser um instrumentista tecnicamente preparado, mas eu sinto também que isso é muito da sua dedicação, do seu esforço, você falando aí que hoje estuda 2 horas por dia, né, mais ou menos, mas também de você ter uma visão da responsabilidade, né, da consideração que você tem que ter. Você falou até disso, né, de tem que preparar o músico que vai me substituir, né, enfim, de que tem, na carreira, além dos aspectos musicais, sonoros, que já são muito grandes, né, muitos, né, mas tem outras questões, né, é interessante você pontuar isso, que às vezes, infelizmente, a gente sabe que tem músicos que são muito bons, mas por conta de problemas pessoais e às vezes até falta de responsabilidade e outras coisas, a carreira acaba não dando certo. Mas é interessante ouvir você falar dessa questão. Que o músico hoje em dia não é só tocar bem, né? A gente tem que ser social, né? Saber chegar nos trabalhos, sabe? Perguntar, como é que você gostaria que eu tocasse no seu trabalho, né? Que som você gosta que eu faça? Você quer que eu toque baixo acústico, baixo elétrico? Quer que eu toque baixo fretless? Né? E aí, assim, às vezes a maneira que você pensa que vai agradar não é a certa. Então eu prefiro chegar perguntando e tocando bem simples, deixo a pessoa me conhecer musicalmente, e ao mesmo tempo eu conhecer o trabalho também do artista, né? Uma coisa que aconteceu bacana com o Tim Maia, por exemplo, eu toquei com o Tim Maia a primeira vez sem ensaio. Eu ensaiei com o show inteiro com o guitarrista Chaguinha, que mora em Natal. E ele falou assim, não vai dar para ensaiar, mas eu vou mandar meu guitarrista passar o show. Não, tudo bem, está tudo certo. Preparei o show inteiro, somente baixo e guitarra, e fui direto para São Paulo fazer o show. Aí fizemos o show, foi muito bem, graças a Deus, deu tudo certo, ele adorou o trabalho, ele falou, como é que você conseguiu essa sonoridade que você já tem? Eu falei, cara, eu escutei muito soul music, escutei muito Tower of Power e as bandas black music, né? Escutei muito os discos da Montal também. Aí ele ficou assim super assim agradecido. Ele falou assim, mas olha, no próximo ensaio eu quero fazer uma coisa com você, eu quero te mostrar o show. Eu vou te mostrar o show no contrabaixo. Então eu cheguei no ensaio dele, ele pegou o baixo na minha frente e tocou o show inteiro para mim. Ele falou assim, tá vendo? Você está 99% certo. Só uma coisa que está faltando para você dentro dessa minha sonoridade. Olha como o artista que conhece o trabalho faz o diferencial. Ele falou assim, as notas precisam ser mais longas, Adriano, porque você está tocando uma banda grande. Tá? Piano, baixo, bateria, 4 sopros, guitarra, percussão. Então as notas não podem ser tão cortadas. Aí mostrou para mim, foi muito interessante. O sossego é assim. Nunca mais esqueci. Cheguei no próximo show, cheguei com tudo pronto. Aí nós ensaiamos. Aí pronto, ele falou, adorei, e você está na banda. Beleza. Que bacana ver essa história, né? Tim Maia é realmente uma escola, né? Pois é, fiquei 3 anos na Vitória Régia, e hoje em dia sou baixista da Banda do Síndico, que é a antiga Banda Vitória Régia, que agora chama-se Banda do Síndico, e está fazendo shows em homenagem ao Tim Maia com a formação original e usando os mesmos arranjos. Né? Nós estamos viajando no Brasil mostrando esse trabalho. Legal, Adriano. O pessoal está mandando algumas mensagens, acho que é Johnny Music botou gratidão eterna. A Vanessa perguntou o que era um baixo fretless, que já foi respondido, né? Que é o baixo sem trastes. Você toca fretless? Sim, claro. Sim, inclusive é uma das músicas que mais marcaram minha participação em estúdios e a nível nacional foi o Saigon, do Emílio Santiago, que eu gravei com baixo fretless.
Foi gravado no disco Grande. Aquarela número 2, que é o Saigon, chegou a tocar 90 vezes por dia em todo o Brasil. Bacana, parabéns. Adriano, falando justamente sobre isso, né? Dessa. Você falou Tim Maia, Emílio Santiago, tantos e tantos, né? Sivuca. O que representa para você já ter tocado e continuar tocando, claro, em estúdio ao vivo com esses nomes, tantos nomes aí da MPB? Olha, para mim é uma escola fantástica e a hora que a gente realmente vê que vale a pena o nosso estudo, a nossa dedicação, porque o que atrai muitos artistas é o nosso som, sabe? Eu falo para os músicos, gente, vamos ter cuidado com a nossa sonoridade, o nosso som, ter o instrumento sempre bem regulado, estudar, se dedicar realmente a ter um som bonito, acompanhar, saber tocar os estilos, porque a improvisação ela é uma consequência desse estudo técnico. Mas eu acho que o mais importante é você chegar a acompanhar bem os artistas, né? Aprendi muito com cada artista que eu toquei. Com a Gal Costa foi fantástico. Tive momentos muito bacanas com ela. E, inclusive, a primeira vez que eu saí do Brasil com ela foi justamente para ir tocar no Blue Note de Nova York. E com uma formação muito interessante. Baixo vertical, que é um baixo acústico mais compacto, né? Violão, Marcos Teixeira no violão, Zé Canuto, saxofone e flauta, e o Juri Moreira na bateria. Nós fomos fazer um show tocando Tom Jobim no Blue Note de Nova York. E, chegando lá, a Gal chegou para mim assim e falou assim, você conhece Nada Além? Eu, claro, conheço. Vamos tocar Nada Além, eu e você, no baixo? Vamos. Qual tom que você canta? Canta Mi bemol, beleza. Quer passar? Eu falo, não precisa passar, não. Você vai começar fazendo a condução A2, seria uma coisa assim. E depois eu vou instalar os dedos e eu vou fazer a plateia instalar os dedos. Olha que coisa interessante. Eu vou comandar a plateia para o pessoal instalar os dedos e eu vou tocar só com você. Na segunda parte, você faz a condução de jazz mesmo. Imagina, olha a coragem. Tocar jazz no Blue Note de Nova York. E aí, deu tudo certo. E no dia seguinte, saiu a matéria de meia página no New York Times, falando do show da Gal Costa e destacando esse momento que eu toquei com ela, baixo voz. Parabéns. Grandes momentos marcantes aí na memória, né, Adriano? Pô, super legal. Pô, com o Emílio e Santiago foram momentos muito legais também. Eu cheguei a fazer 170 shows num ano com o Emílio Santiago. Na estreia do Aquarela número 1, nós rodamos o Brasil inteiro, casa cheia, onde aparecia muita gente. E a carreira vai mudando, né? Saí do Emílio Santiago, fiquei um tempo fazendo meu trabalho instrumental, de repente fiz uma turnê de 70 shows com Beto Barbosa. Olha só, a Dulcica. Tocando lambada. Lambada. E vamos lá. Poxa. Legal, tem umas mensagens. É muito interessante. Aí, quer dizer, saí do Beto Barbosa, fui tocar com o Tim Maia. Depois do Tim Maia, fui para Leila Pinheiro. Aí, Maria Bethânia. Aí, fiz uma turnê com a Maria Bethânia, muito bacana. Um show dela chamado As Canções que Você Fez para Mim, uma música, só com música do Roberto Carlos. Né? Fizemos também uma série de shows, fui para Londres com ela, tocamos no Albert Hall de Londres, com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. Um show muito bacana, chamado Brasília Extravaganza, e que foi muito bacana também. E, você vê, a coisa é assim. Aí, de repente, estava numa turnê com ela e parecia um disco meu, Bethânia, com licença, agora eu vou gravar meu disco.
Daqui a pouco eu Legal. voltava de novo. Aí ela me chamou, vamos fazer Festival de Montreux? Vamos. Fui lá tocar no Festival de Montreux com Milton Nascimento e Maria Bethânia. E assim a coisa vai Legal. acontecendo, né? Aí tem também meu trabalho com a Bossa Nova, que é muito importante, com Roberto Menescal, Carlos Lira, Marcos Valle, Wanda Sá, né? Esses artistas todos que eu tenho o prazer de conviver e que eu fico muito feliz em acompanhar e botar a minha sonoridade para fazer parte também da carreira deles. Muito bom, Adriano. Tem umas mensagens aqui, né? Acho que Sandrane falou que teve aulas com você em Ourinhos, em São Paulo, e também em São Luís do Maranhão. O Orlando disse, Adriano Gifone, além de um grande músico, um grande ser humano. Létia Vargas mandou um abraço aí. Boa noite também, Bibico Groove, acho que é isso. E aí, Adriano, você toca mais uma sua pra gente, uma música do seu repertório? Claro. Qual que você vai Vou tocar? tocar uma composição chamada A Mesma Toada. Essa música ela tem uma influência dos violeiros, mas não muito do Nordeste. Ela é inspirada no som que faz o Almir Sater, sabe? E aquela turma do Pantanal. Som do contrabaixo brasileiro de Adriano Gifone, nesta noite de quarta, maravilha. Adriano, uma pessoa fez uma pergunta que já foi respondida, sobre como ele pode ter aula com você, mas eu quero justamente que você te perguntar um pouco sobre, enfim, você já deu aulas dá aulas, né? Agora a gente está nesse momento atípico, né, da pandemia, né, mas você já passou pelos workshops aqui, lá fora, cursos 1000, né? Enfim. E agora como é que está funcionando? Como é que estão sendo esses cursos online? Você podia falar para a gente um pouco? E até para as pessoas entrarem em contato, que quiserem fazer aulas. Nesse momento atual, né, esse momento da pandemia aí, eu tenho dado aulas online pelo Skype Adriano Gifone, nas segundas-feiras e terças-feiras, de 14 às 19 horas. Tá? E o meu contato é o gifonebas@gmail.com, onde eu estou mostrando bastante coisa assim, do meu dia a dia. Minhas aulas são bem diretas, sabe? Mostrando coisas que o músico precisa saber no dia a dia. Leitura musical, exercícios, muitos playbacks. Então, coisas que fazem o músico trabalhar em shows e estúdios. Legal. Então as pessoas podem entrar em contato e ter aula com o Adriano Gifone. Na sua opinião, assim, além da técnica, o que você procura passar assim, para os seus alunos, né? Que dica que você dá para esses músicos que estão começando, que um dia querem ter a possibilidade de chegar lá, de também dominarem o instrumento?
Olha, tem muitas coisas interessantes, mas basicamente as coisas de comportamento musical, sabe? Comportamento, é, pontualidade, o jeito como você encara seu instrumento, o jeito como você se dedica. Se você recebe um material para você estudar, você tem que realmente, sabe, entrar de cabeça naquele material. Teve situações na minha vida, conto minhas histórias, né? Quando eu fui tocar com a Gal Costa, foi assim, uma situação que me ligaram na quarta-feira e o show era sábado. E não tinha ensaio. Olha, vou passar aí, vou deixar as partituras e o show, tá legal. Recebi o CD do show, passei para o MP3zinho e passei dois dias só ouvindo, direto. Não peguei do instrumento, fiquei só ouvindo o show e ouvindo, fazia caminhadas. Fui dar uma volta na praia, andava caminhando com aquele MP3, ouvindo. Cheguei em casa e depois me enterrei e fiquei no instrumento direto. Durou 2 dias direto, assim, de 9 da manhã até o final da tarde, estudando o show, me dedicando, passando a limpo, organizando as partituras, porque sempre tem uma coisa que você tem que modificar, às vezes a partitura não está certa, tem uma coisinha ou outra que foi modificada, a gente ouve o show e vai vendo que ali teve um probleminha, mas aí a gente vai vendo, adaptando. Resultado, fui fazer o show no sábado, e ela gostou muito do meu trabalho e me convidou para ficar na banda. Então, essa coisa faz o diferencial, a dedicação. E, claro, assim, pensar em coisas objetivas, sabe? O músico precisa o quê? Precisa ter sonoridade, técnica e uma boa leitura. Além de ouvir bastante música e não ter preconceito musical. A gente tem que estar ouvindo tudo o que acontece. Porque o telefone pode tocar para um bolero de manhã e um forró da Elba Ramalho à noite. E, de repente, no dia seguinte, você vai para gravar uma bossa nova com Roberto Menescal. Aí você sai da bossa nova, aí liga Leni Andrade, tem uma balada para você gravar de fretless. Então, a gente tem que estar ouvindo tudo. De repente, sou convidado, como aconteceu o caso da Lambada comigo. Chamaram e eu fui lá e fiz uma turnê maravilhosa, foi muito bacana, super produção. E eu acho que é isso aí, mostrar as coisas objetivas. Uhum. Legal, Adriano. E quais são assim suas influências como baixista ou como músico em geral? Olha, os baixistas, muita gente me influenciou, mas tem um músico especialmente que realmente, quando eu ouvi e vi pessoalmente tocar em Manaus, fiquei impressionado, foi o Luizão Maia, que tocava com a Elis Regina. Então, a forma como ele tocava mudou a minha cabeça. Sonoridade, inclusive, eu passei a tocar com a unha nesses 2 dedos aqui, por causa do som do Luizão. O timbre que ele tocava o samba. Quer dizer, então, ele foi muito importante. Os pianistas também, como César Camargo Mariano, João Carlos Coutinho, Cristóvão Bastos, J. Moraes, me ensinaram coisas incríveis. Os baixistas como Jamil Jones, Arthur Maia, Nico Assunção, Bororó, de Goiânia, um grande músico, rei do samba. O Wilson Prateado, que agora é um grande ícone do samba, também muita coisa bacana. O Ivan Machado, o Cisão Machado. O Ivan Machado, para quem não conhece, é o baixista do Martinho da Vila. Um grande acompanhador de samba, sabe? E, puxa, muita gente, André Neiva, muitos baixistas que cada um contribuiu com um elemento interessante. Eu sempre ouvi todo mundo, né? No Slap, Celso Pixinga no Slap, que foi uma grande referência para mim. E é isso aí, fazer de tudo isso um aprendizado grande, né? Fora do Brasil, João Patitucci,
Nils Petersen, no baixo acústico, Ron Carter, Ray Brown. São músicos assim que me inspiraram bastante e que me fizeram, até hoje, acompanhar o trabalho deles em vídeo, para ficar observando as sonoridades, o tipo de toque, afinação. E, claro, muita gente do erudito, como Sandrino Santoro, que é meu professor até hoje, né? Puxa, Gary Carr, no baixo acústico também, afinação incrível de arco. Muita gente. Então, se eu fosse falar todo mundo, eu acho que eu acabaria esquecendo alguém. Né? É muita gente. Aham. Mas eu, É assim, de uma muita forma gente. geral, eu ouço todo mundo para ver justamente o que cada um tem de diferente. E com muita humildade, né? E querendo sempre aprender. Legal, Adriano. Enfim, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim já, quase uma hora aqui ouvindo e conversando com o Adriano Gifone, ouvindo o Adriano Gifone mostrar esse som fantástico do contrabaixo brasileiro. Adriano, eu queria muito te agradecer. Sei que você é ocupadíssimo, está sempre gravando, dando aula, tocando, e você ter cedido generosamente um pouco do seu tempo aí nessa noite de quarta-feira para estar aqui com a gente, falando sobre o seu trabalho, sobre sua carreira, sobre sua história, dando toques e, sobretudo, mostrando esse som fantástico do contrabaixo brasileiro. Muito obrigado. Poxa, eu queria agradecer, falar que nós estamos aí lançando, eu e meu filho, Vinícius Gifone, que é designer, estamos fazendo um trabalho conjunto muito bacana, reunindo o meu trabalho, agora fazendo os livros audiovisuais, né? Então, acabamos de lançar o Slap com Ritmos Brasileiros, que é muito bacana, onde mostra essa relação da percussão, mas aí usando as técnicas do slap, né? Usando em cima do ritmo brasileiros. E esse trabalho já está sendo vendido na internet. E estamos preparando muita coisa legal aí. Tem material de baixo acústico também, que vai sair em breve. Estou preparando uma série de estudos muito bacanas, populares, que acho que vai agradar muito o pessoal que está na batalha pelo baixo acústico, pela sonoridade. Legal, gente. Adriano, o tempo está esgotando, faltam alguns segundos, mas só para falar que amanhã, às 8 horas da noite, quem vai estar aqui é o Vinícius Gifone, falando um pouco desses aspectos de imagem da carreira. Queria agradecer a Bacana. todas as pessoas. Valeu, Adriano. Queria agradecer todas as pessoas que participaram, muitos músicos entraram aí. Gente, muito obrigado. E mais uma vez, Adriano, um dos maiores contrabaixistas brasileiros, um dos nossos grandes músicos. Muito obrigado. Sucesso sempre para você. Obrigado e um grande abraço para todo mundo de Brasília, que é minha segunda terra musical. Um abraço, Adriano Gifone. Boa noite a todos. Valeu, gente. Abraço.